Se você nunca comprou um carro, muito menos um furgão para transformar no motorhome, esse vídeo foi feito cheio de dicas para você. E se você está acompanhando toda a nossa história para encontrar o carrinho ideal para fazer o nosso próprio motorhome, esse vídeo também é para você. Todo o processo de compra envolveu essas 7 etapas aqui. A primeira delas foi escolher qual era o carro ideal pra gente. A gente já fez um vídeo sobre isso, eu vou deixar o link aqui. Se você ainda não viu, corre lá e depois volta pra cá, porque nesse vídeo a gente vai passar por todas as outras 6 etapas até chegar o momento em que a gente teve o carro nas mãos. Antes de mais nada, foi muito bom a gente ter em mente aquele triângulo super comum de gestão de projeto em que compara tempo versus custo e qualidade, ou escopo do projeto. O que isso significa? Nesse triângulo a gente só pode escolher 2 pontos para ter como prioridade pra gente. Que no caso foi a qualidade, a gente queria um veículo que estivesse em ótimo estado pelo menor custo possível. Já o tempo iria vir como um acaso, poderia demorar ou poderia ser rápido, mas a gente não estava com pressa, então a gente priorizou só esses 2 pontos e aí o veículo demorou 4 meses. Foi um processo de garimpo de verdade, pesquisando várias e várias opções até a gente chegar nesse modelo aqui ideal pra gente. A gente não sabia por onde começar, porque eu nunca tinha comprado um carro na minha vida. A única coisa que eu tinha comprado antes, meu veículo era uma bicicleta. O carro que a gente tinha antes era da Laís, que ela comprou antes da gente se conhecer numa concessionária. Então a gente não sabia nem direito por onde começar, perdidos. Aí a gente foi pesquisar com amigos, familiares, procurar dicas. Na internet também ralamos bastante para aprender muita coisa e ir atrás. E tudo que a gente aprendeu nesse processo, principalmente, é que por mais que você tenha algum amigo, familiar que entenda do assunto, pode ser que você dê muita sorte de ter alguém que vá até te ajudar a olhar pessoalmente, avaliar e tudo mais. Mas uma coisa que precisa ter, cara, com você é que todo esse processo é sob responsabilidade sua. O carro é seu, então toda decisão tem que ser sua, seja ela positiva ou negativa. Não dá pra terceirizar essa responsabilidade. Depois de reunir toda essa informação, foi hora de sentar junto e definir algumas premissas básicas sobre esse carro que a gente estava buscando. A primeira delas foi que a gente escolheu a carroceria tipo furgão e não van por causa das janelas, mas se esse furgão tivesse pelo menos uma janela já era um ponto positivo, porque aí evita o custo da gente ter que colocar uma janela no projeto. Outra coisa é que a Sprinter vem em 2 versões, curta ou longa. A gente queria um carro de carroceria longa e teto alto, porque aí tem as dimensões ideais para o nosso projeto. A gente também buscou um carro que tivesse até 300 mil quilômetros. Isso não é garantia de que o carro vai estar em bom estado, porque um carro de 300 mil quilômetros rodando com bastante peso em estrada esburacada, um carro de 300 mil quilômetros numa estrada boa, rodando leve, são carros completamente diferentes. Mas era um ponto que aí a gente poderia partir daí para começar a analisar o carro. Então 300 mil quilômetros foi o que a gente definiu. A Sprinter ela tem um motor a diesel, pode chegar até 900 mil quilômetros, então a gente achou que essa quilometragem estava ideal para começar as nossas buscas. E o valor que a gente tinha máximo era de até 30 mil reais. Então a gente queria um carro que tivesse todos esses benefícios e coubesse no nosso bolso. Como a gente mora na cidade de São Paulo, a gente deu prioridade para carros que estivessem no estado de São Paulo. Não que a gente não fosse olhar carros que estivessem um pouco mais longe, mas se estivesse no estado ficaria mais fácil, porque a gente trabalha de segunda a sexta e para olhar o carro seria só de final de semana. Na hora de iniciar as buscas, a gente se deparou com 2 cenários. Vamos comprar de pessoa física ou partir para leilão? Em leilão dá para comprar muita coisa barata pela metade do preço. Só que, cara, é uma caixinha de surpresas. Você, na hora de comprar, você não pode entrar dentro do veículo e nem ligar ele. Então você só sabe o real estado dele depois que você já comprou. É um risco muito, muito alto, ainda mais pra gente que não tinha experiência nenhuma em compra de carro normal, muito menos com leilão. Então a gente falou, isso não é pra gente. Pode ter gente aí que dê muita sorte, saiba trabalhar com isso e faça uma boa compra, mas a gente falou, é um risco que a gente não quer correr, vamos comprar só de pessoa física mesmo. E aí a gente procurou sites, OLX, Mercado Livre, Web Motors. Tem muita opção nesses 3 sites, até grupos de Facebook também a gente recorreu, mas o site que mais nos ajudou para esse tipo de veículo mais antigo foi a OLX mesmo.
tá? E aí, cara, foi um trabalho de pesquisar durante vários dias, começar a planilhar isso, colocar todas as informações numa planilha para ficar de forma organizada. E aí você já coloca o link, o nome da pessoa, o contato, a descrição, todas as informações para ajudar num trabalho seguinte, que é ligar para cada um deles. No nosso caso, a gente planilhou mais de 25 opções só aqui no estado de São Paulo, sudeste do Brasil. Na hora de entrar em contato com o vendedor, uma coisa que ajudou bastante foi fazer um roteirinho de perguntas para a gente extrair todas as informações necessárias. A primeira pergunta que a gente fez foi se a pessoa era primeiro, segundo ou terceiro dono do carro. Isso é importante porque ajuda a saber um pouco mais sobre o histórico do veículo. Quanto menos pessoas compraram esse carro, mais chances da gente ter um pouco mais de informações sobre o que já aconteceu com ele. A segunda pergunta foi saber qual era o tipo de carga que estava sendo transportada nesse carro, porque se ninguém está construindo um motorhome nele, ele provavelmente está sendo usado para trabalhar. Isso é importante porque a gente conseguia ter um pouquinho mais de noção se foi uma carga muito pesada ou mais leve, para saber se o carro já foi muito judiado. Uma outra questão foi saber se esse carro também foi refrigerado ou se ele transportou algum tipo de carga úmida em algum momento. Isso já nos daria um ponto de atenção porque, caso a resposta fosse sim, a probabilidade de ter dado algum tipo de infiltração e ter gerado ferrugem no carro seria bem grande. Não que isso fosse impeditivo, mas já era um ponto pra gente ficar bem ligado. E aí, falando do motor, que é o coração do carro, a gente perguntou se esse carro aqui já tinha sido feito o motor, feita a retífica do motor. Isso é um processo de manutenção do motor que só pode ser feito 3 vezes e tem que ser muito bem feito. E é bem caro também. A gente queria saber se já foi feito ou não, porque se já foi feito, se foi feito direito, ou se quantas vezes mais a gente vai poder fazer caso dê algum problema no futuro. Então essa foi uma das perguntas mais importantes. A gente não tem como ter certeza se a pessoa estava falando a verdade ou não, ali na hora, porque não somos mecânicos, mas já era um ponto pra gente começar a discutir com o vendedor. Com tudo isso, a gente sabia que a gente estava pesquisando carros de quase 20 anos, então a gente entende que esse carro não vai estar zero. A outra pergunta que a gente fez foi: o que precisa ser feito para eu deixar esse carro 100%? Quais são as manutenções que estão em falta? O que precisa arrumar pra gente organizar esse carro? Essa pergunta é importante pra gente saber quanto de dinheiro a mais a gente teria que investir além da compra do carro. E a última pergunta é saber por que a pessoa tá vendendo. Essa pergunta, ela é mais básica, mais pra entender um pouco mais sobre o vendedor. Não dá pra ter certeza, nada disso dá pra ter certeza se a pessoa tá mentindo ou não, mas a gente vai conversando com a pessoa no telefone pra sentir um pouco mais de confiança e aí conseguir definir quais os carros que a gente vai realmente visitar. Agora chegou a hora mais esperada de todas, que é ir lá e experimentar, testar, avaliar o carro que a gente se interessou pelo telefone. E aí uma coisa muito importante mesmo é que você já tenha dirigido um carro desses antes. 1, 2, 3, vários. Quanto mais vai ajudar ainda mais você a ter uma noção se na hora de você avaliar aquele carro tá bom ou não tá, porque como que você vai avaliar uma coisa se você não tem um grau de comparativo antes, né? Então pelo menos 3 carros acho que já é o suficiente para você já começar a pegar e sentir qual que é o barulho do motor desse carro, como que ele treme o carro grandão, motor de caminhão. Então isso, muito bom. Beleza, chegou na hora do carro, a gente se atentou a 3 coisas principais. Na funilaria, se tinha alguma ferrugem ou amassado principalmente em vigas estruturais e juntas dos carros, tá? Segundo ponto é o motor. Cara, é o coração do carro, o mais importante. Então o primeiro passo é dar partida nele, ver se demora ou se pega na hora, ver se tem alguma coisa estranha nesse momento. E aí depois começa a escutar. Escuta ele parado, escuta ele andando. Você tem que escutar o motor para sentir se ele tá fazendo algum barulho estranho ou não. E aí durante a direção também troca bastante de marchas, porque a gente experimentou vários modelos e em pelo menos 2 a gente encontrou problema na marcha. Você trocava de marcha, dava aquelas engasgadas, sabe, pra entrar ou não entrava, isso então, pelo menos das experiências que a gente teve, parece ser algo um pouco comum nessa versão desse carro, então é algo pra ficar de olho. E aí, beleza, tudo isso em mente, a gente foi lá
dar uma olhada nos carrinhos que a gente gostou muito pela conversa por telefone. O primeiro carro que a gente foi ver tava no valor de R$25 mil, um valor bem atrativo, e ele ficava em São Bernardo do Campo, região metropolitana de São Paulo, então tava perto pra gente. A gente foi conhecer o carro e de primeira a gente já percebeu que tinha bastante pontos de ferrugem. Vários pontos de ferrugem, já se tornou um ponto de atenção. Na hora de ligar o carro também, a gente percebeu que quando a gente começou a dirigir, o motor fazia um barulho bem estranho e estava com bastante dificuldade de passar algumas marchas. Esse carro, a gente conversando com um vendedor, a gente descobriu que estava com algum enrosco na documentação, a documentação estava em outra cidade, o vendedor não conseguia explicar direito, a gente já achou meio estranho. Além disso, ele estava irredutível na negociação do preço e a gente avaliando bem, vendo todos os problemas que pareciam que estavam ali por trás, pensou talvez essa não fosse a melhor opção pra gente, vamos continuar procurando. E aí a gente procurou e encontrou uma opção lá em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, às 6 horas daqui. E aí, por sorte, eu tinha um compromisso a trabalho naquela mesma região. E aí, por coincidência, a gente conseguiu casar as datas, daí eu ir a trabalho e já aproveitar e ver o carro. E aí, cara, era um carro muito atraente. A gente chegou lá, era um carro que foi sido uma ambulância, já tinha sido descaracterizada, mas ela foi trabalhada como ambulância anteriormente e estava a serviço de um buffet. Então tava levando só coisas de buffet, de festa, coisa leve, né? E aí olhando, lataria perfeita, nenhuma amassadinha, nenhum risco, cara, tava perfeito mesmo o carro. O motor também, ó, na primeira virada já drum, barulhinho perfeitinho, troca de marcha perfeito. Meu, de verdade, era aquele carro. Era aquele carro, tava tudo muito perfeito. Melhor ainda, não só o carro em bom estado, também estava no valor de R$25 mil, preço super atrativo. E a dona, super gente fina também, a Paula, ela deu a chave na nossa mão, documento na nossa mão e falou: dirige, volta aqui no final do dia e me fala o que você acha. De verdade, pura confiança, deixou nas nossas mãos, a gente deu um rolê, pegou a estrada, pegou, cidade ali por Ribeirão pra realmente testar o carro. Eu falei, já estamos por aqui, vamos na Ribeirão Diesel, que é a concessionária da própria Mercedes. A gente levou lá pro mecânico da Mercedes dar uma olhada e nos dizer se tava bom, não tava, e ter esse olhar mais técnico. E ele falou, cara, não tá fazendo nenhum barulho estranho, tá tudo certinho, pode comprar. A gente tava tão feliz. E aí, cara, depois de tudo isso, a gente falou, mano, vamos comprar. E aí chegou na hora da negociação, a gente contou a nossa história, disse que a gente iria transformar no motorhome pra viajar, contar várias histórias aqui no canal, amaciamos o coraçãozinho dela e ela gostou tanto da gente que ela deu um desconto, cara, de R$5 mil. Ela fez por 20 mil. Sério, tava fechado, ela já tinha até tirado o anúncio do ar lá no OLX, a gente falou, vamos comprar, e aí entramos com o processo do despachante. Ela já tinha um despachante dela, e aí foi ver a documentação. Nesse momento, foi descoberto que o motor do carro já tinha sido trocado. Sim, como tinha sido de uma empresa de ambulância antes do irmão dela, da mesma família ali, da região, eles trocaram o motor, só que esse processo é até comum nesse tipo de veículo, só que é tão comum como trocar o motor, a parte mecânica também é comum trocar na documentação. Não fizeram isso, não sabiam quem tinham feito essa troca do motor, não tinha histórico, nota fiscal, nada, ou seja, a gente ficou no enrosco porque sem esse número, porque o número do motor estava diferente do número do chassi. Essa disparidade, você não consegue nem fazer a transferência do veículo, não passa na vistoria. E aí a gente ficou esperando durante um mês para ver se ela encontrava essa documentação para viabilizar pra gente, regularizar certinho, só que nada. Infelizmente não conseguiram, pelo menos a esse tempo. A gente falou, depois de um mês, vamos dar uma olhada para ver se a gente encontra alguma outra opção, porque tá demorando muito também. A gente já tava assim, sem esperanças. Acho que até hoje eles não devem ter conseguido vender esse carro que tava em ótimo estado, mas com esse problema aí que não teria como legalizar jamais.
Então a gente falou, vamos começar a pesquisar de novo. E aí a gente encontrou um carro que nem tava na nossa lista inicial, tinha acabado de colocar o anúncio. Era um carro também com 25 mil quilômetros, que também tinha sido uma ambulância. E aí vem a maior coincidência. Era praticamente o nosso vizinho. O carro ficava a algumas quadras da nossa casa, super fácil acesso, então a gente já marcou uma visita e foi conhecer. O carro não estava mais com a empresa de ambulância, já tinha sido comprado por uma outra pessoa, então esse primeiro dono já tinha feito várias manutenções que precisam ser feitas. Ah, uma coisa importante, o carro tinha só 150 mil quilômetros. Gente, isso é muito pouco, se a gente tá falando de um carro de quase 20 anos. A gente também já adorou, mas também estranhou. Falou, nossa, por que só tem isso de quilometragem? E aí o dono já explicou pra gente que, na verdade, esse carro era de uma empresa de ambulâncias que teve um problema na justiça e aí teve todos os bens embargados. O carro ficou parado num pátio por 10 anos. É muito tempo, é um carro de 20 anos que foi usado por 10 só. E nesses 10 anos, quando o segundo dono comprou, ele já fez todas as manutenções necessárias, que é trocar borrachas que ficaram ressecadas e fazer uma revisão geral no carro. Então ele já tinha feito essa primeira revisão, o carro estava andando também, girava a chave de primeira, já estava andando e parecia ser bem promissor. Mas a gente já tava com o pé atrás depois desse último baque. Então a primeira coisa que a gente fez foi, vamos fazer uma vistoria cautelar. Essa vistoria cautelar, cara, você leva lá numa empresa especializada, eles vão fazer toda a baixa da documentação para ver se tá tudo regular e dar uma olhada na parte técnica e estrutural do carro. É claro, se tiver um amassado, riscado, o funcionamento do carro, isso eles não vão avaliar. Eles vão avaliar se existe algum dano estrutural, que é o mais importante pra gente saber naquele momento, e passou 100% aprovada. Então assim, essa vistoria também não falou nada do motor, mas a gente sentiu pelo motor que ele realmente estava funcionando. E outra coisa foi que esse segundo dono, ele comprou e ficou super pouco com o carro. Porque a gente também estranhou, falou, nossa, será que Por que o carro... você tá vendendo, né? Você tá vendendo. Isso é tão bom assim. Mas é que o pai dele trabalhava com frete, e aí ele resolveu trabalhar também, tava desempregado, comprou o carro para investir em fazer frete de materiais e tudo mais, mas não se adaptou a essa vida, queria mudar de vida e aí resolveu vender. Então foi um carro que foi pouquíssimo usado, quase não foi usado para carga pesada, né? Era ambulância e é esse aqui. Aê! Foi realmente um processo de garimpo. Viu, gente? Ah, melhor, qual que era o preço? Ele custava 25 mil. Só que a gente foi na parte de negociação. E aí na parte de negociação a gente apelou por duas coisas. A parte racional, é um carro que ele tinha algumas coisas pra ser feita. Não tava 100% zerinho que nem o outro que a gente tinha visto. Então tinha alguma fiação da ambulância, coisinha tinha ali pra amassado, arrumar. tinha sido batido. Batido não uma batida forte, era uma batidinha de uma leve, ralada, uma raladinha. Então a gente precisou já falar, ó, isso aqui precisa arrumar, o que você vai me dar de desconto? E outra coisa foi o lado emocional. Falar do projeto e tudo mais, e aí nisso a gente conseguiu R$1.000 de desconto, ele tava vendendo por 25, saiu por 24, e também foi numa base de choro mesmo, porque no mesmo momento que a gente tinha reservado, já tinham outras pessoas ligando pra ele, querendo ver o carro, dizendo que iria comprar, assim, enfim, tava muito concorrido, porque realmente esse carro foi um achado. E aí a gente comprou. Foi aquele processo, como a gente tava vendo o carro no final de semana, a gente já deu um sinal de R$1.000 para garantir a reserva. Numa próxima segunda-feira seguinte a gente já foi no cartório, agilizou e daí foi andamento de burocrático normal, de ir em cartório e todo o processo de fazer vistoria, e a gente contratou um despachante para nos ajudar com a transferência. E aí uma outra coisa que a gente fez, que não é obrigatório, mas a gente preferiu fazer, foi um contrato de compra e venda. Nesse contrato a gente colocou algumas coisas, algumas premissas sobre o carro, e uma delas foi que se o carro desse algum problema mecânico nos próximos 3 meses, o antigo dono ia cobrir esse custo, porque ele falou que o mecânico estava em ordem. Isso não é muito usual, fazer um contrato de compra e venda não é obrigatório, muita gente não faz, mas a gente se sentiu mais confiante assim, o dono topou também, então a gente fez na hora lá o contrato e deu tudo certo. E aí, finalizou, temos nosso carrinho. Agora chega a parte de trabalho pra gente, né? Mas foi todo esse processo, a gente resolveu fazer esse vídeo pra ajudar, porque pra gente foi muito difícil decidir tudo isso, fazer essas escolhas. Foi uma das nossas primeiras escolhas da vida adulta, assim, comprar um carro sozinho. Espero que tenha ajudado. Se vocês
tem outras dicas, ou se vocês tiveram alguma dúvida, deixa aqui nos comentários pra gente responder, que a gente quer saber, a gente quer conversar sobre isso, porque, nossa, esse processo foi muito legal e bem difícil e um aprendizado pra gente. E aguenta aí que o próximo vídeo a gente vai fazer um tour completo do jeito que está o carrinho, quando a gente comprou sem mexer nada nele ainda. Então se inscreve no canal pra ficar ligado nos próximos vídeos e até a próxima aventura! Até a próxima!